Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Simone. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula de hoje tem como título Adição e subtração de frações. Bem, como que nós fazemos para adicionar e subtrair essas frações? Frações, eles são números, né? Só que escritos de uma forma diferente, né? Quando a gente tem aquele númerozinho, que é o numerador, e o de baixo, que é o denominador. É assim que nós conhecemos as frações. Só que elas não são somadas do mesmo jeito que a gente soma números. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, certo? Por exemplo, eu quero somar 1/4. Eu quero somar 1/4 mais 1/2, certo? Ah, tia, como que eu vou fazer? Eu já sei. Eu vou somar o de cima, 1 mais 1 é 2. E vou somar o de baixo, 4 mais 2 é 6. Isso aqui é um erro comum quando o aluno vai somar frações. Gente, não existe isso de você somar os denominadores. Isso aqui é um denominador. Ele indica em quantas partes a sua fração ela foi dividida. Você não soma esse pedaço, você não soma 4 com 2. Aqui está indicando em quantas partes foi dividida, ok? Então, 1/4 mais 1/2 não é igual a 2/6. Isso aqui é um erro. Não se soma denominador de fração. Essa é o primeiro grande aviso que eu vou dar a vocês. Nunca vocês vão somar os denominadores de uma fração, ok? Tia, se não é assim, como que eu posso resolver? Uma boa pergunta. Se não é assim, como que a gente pode resolver? Bem, eu vou deixar esse exemplo aqui para depois e vou primeiro relembrar para vocês como que a gente soma e subtrai frações quando elas têm o denominador igual. Por exemplo, muito simples, esse é o caso mais fácil de soma e subtração de frações. Eu quero somar 1/5 mais 2/5. Ora, pensa comigo, você tem 1/5. Alguém chegou e te deu mais 2/5. Você ficou com quanto? Com 3/5, não é verdade? Você não ficou com 3/10. Você tinha 1/5 e ganhou mais 2/5, você ficou com 3/5. Ou seja, o denominador, você fez o quê? Repetiu. Você repetiu o denominador. O denominador é 5, continuou sendo 5. Quem foi que você somou? O numerador, que é o número de cima, né? Que indica quantas partes você está pegando. Então, esse é o caso mais simples. Quando as frações têm os denominadores iguais, você soma o número de cima, ou seja, você soma o numerador e repete o denominador, certo? E se fosse uma subtração? Mesma coisa, só que em vez de somar, você vai subtrair, ok? Vamos pegar aqui outro exemplo. Eu tenho 5/7 e eu retirei 3/7. Tenho 5/7, tirei 3/7. O que você vai fazer aqui? Você vai subtrair os números de cima, ou seja, os numeradores. 5 menos o 3, 2. Se você tinha 5/7 e tirou 3, você ficou com quantos sétimos? 2/7. O denominador, que foi que você fez? Repetiu. Então, pronto. Você vai somar ou você vai subtrair frações que têm o mesmo denominador. O que é que você faz? Você repete o denominador e subtrai ou soma os numeradores. Vai depender da questão. Aqui eu fiz uma de subtrair. Então, nós subtraímos os numeradores. O primeiro exemplo foi uma soma. Então, nós somamos os numeradores, ok? O problema, gente, é quando os denominadores são diferentes. Aqui é ótimo, maravilhoso e simples de se fazer. Mas quando os denominadores eles são diferentes, aí nós temos que ter um cuidado redobrado. Você vai somar os denominadores? Coloca na sua cabeça. Nunca você vai somar os denominadores, ok? Então, tia, faz o quê? Bem, uma coisa que ajuda muito vocês a compreenderem, a somarem, a subtraírem essas frações que têm os denominadores diferentes, são as frações equivalentes. Lembram?
Frações equivalentes foi conteúdo das aulas passadas. A aula dessa semana já teve videoaula de fração equivalente. O que é uma coisa equivalente? Uma coisa que equivale à outra, que é igual, que você pode trocar, porque elas têm os mesmos valores, não é isso? Exemplo, uma nota de R$20 equivale a 2 notas de 10. Você vai estar perdendo alguma coisa se você trocar a sua nota de R$20 por 2 notas de 10. Você estará perdendo alguma coisa? Não. Você só fez trocar, né? Em valores menores, mas você ficou com o mesmo valor, com 2 notas de 10, 20. Isso é a mesma coisa com a fração equivalente. Você pode trocar uma fração equivalente pela outra, que não vai alterar nada, porque elas têm o mesmo valor, certo? É isso que vai te ajudar a somar e a subtrair frações que têm denominadores diferentes, tá? Vamos ler aqui. Observe que 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40 representam a mesma porção do retângulo. Olhem aqui, nós temos um retângulo, 1, 2, 3, 4 retângulos nessa imagem, certo? O primeiro, ele foi dividido em 2 partes e uma foi pintada de vermelho. Qual é a fração, gente, que representa... Qual é a fração que representa essa parte pintada? 1/2, não é isso? Uma parte de 2, 1/2. Qual é a fração que representa esse outro retângulo, essa partezinha pintada? 2 em cima, quartos. Por que quartos? Porque foi dividido em 4 pedaços iguais. Então, 2/4. Esse outro retângulo, qual é a fração que representa essa parte pintada? 1, 2, 3, 4. 4 no numerador. Mas quantos pedaços tem no total? 8. Então 8 no denominador. Então, qual é a fração que representa essa parte pintada? 4/8. Esse aqui é um pouco mais difícil de ver, porque ele foi dividido em pedacinhos muito pequenos. Ele foi dividido em 40 pedacinhos. E não vai dar para vocês contarem, tá? Mas são 20 pedacinhos que tem aqui nessa parte pintada. Qual é a fração que representa, então? 20 de 40. Então, 20/40. Só que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Todos esses pedaços, seja nesse retângulo, nesse ou nesse, tem o mesmo tamanho. Esse pedaço pintado de vermelho equivale a esses 2 pedacinhos de laranja, que equivale a esses 4 pedacinhos de amarelo, que equivale a esses 20 pedacinhos de rosa. Eles têm o mesmo tamanho. Isso significa o quê? Que 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40 são frações equivalentes, porque equivale ao mesmo pedaço. Tanto faz se isso fosse uma barra de chocolate. Tanto faz se você comer 1/2 da barra ou se você comer 2/4 dessa barra. Você vai estar comendo a mesma porção, só que uma foi dividida em mais vezes, certo? Vocês conseguem assimilar essa ideia? Vocês conseguem compreender bem essa ideia? Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor, ou seja, são frações que representam o mesmo pedaço, a mesma porção do inteiro. Então, você pode substituir uma pela outra que você não vai perder nada, certo? Uma pessoa chegar de um rodízio de pizza. Vamos dizer assim, João chegou de um rodízio de pizzas. Pizzas têm os mesmos tamanhos, não é assim? Então, a pizza é o nosso inteiro. João chegou do rodízio de pizza e disse que comeu 1/2 da pizza. Aí Lucas chegou do rodízio e disse que comeu 2/4. Quem comeu mais? Nenhum. Eles comeram a mesma quantidade. Só que o João dividiu a pizza na metade e comeu a outra. O Lucas, ele dividiu em 4 partes e comeu 2 pedaços. Mas esses 2 pedaços correspondem à metade da pizza. Ou seja, 1/2 e 2/4 são equivalentes. Se são equivalentes, é que nem a nota que nem o dinheiro, né? O exemplo do dinheiro. Você pode trocar uma pela outra, que não vai fazer diferença, certo? Continuando, ele escreveu aqui o que eu já falei. Dizemos então que 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40 são frações equivalentes.
Aí ele explica aqui que esse equi, ele significa igual, e equivalente quer dizer de igual valor. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo, ou seja, quando se referem ao mesmo pedaço, o pedaço do mesmo tamanho, tá bom? Mas o que? Eu vou trocar essa imagem, certo? Vou trazer outra imagem para vocês. Aliás, vou colocá-la aqui do lado. Essa aqui. Vou colocar ela aqui em cima. Tio, o que é isso? Deixa eu ver explicar. Já, certo? Pronto. Não olhem para a imagem agora. Eu vou colocar primeiro um problema aqui pra gente tentar resolver. Eu quero somar um meio. Eu quero somar um meio mais 7/8. Olhe o meu problema. Eu quero somar um meio mais 7/8. Qual é o problema? O problema é que os denominadores dessas frações, elas são diferentes. Se fosse igual, maravilha! Era só somar o de cima e repetir o de baixo, mas não é igual. Então, tem um problema aqui, porque o meio, o denominador é 2. 7/8, o denominador é 8. E aí, como é que eu faço para somar? Tia, é só somar o de cima e o de baixo. Não se soma denominador de fração. Então, como é que eu faço para resolver? Agora, vamos olhar essa imagem aqui. Quem é que tá aqui no meio? É a fração 1/2, não é? Vocês viram como é que, na aula passada, como a gente encontra frações equivalentes? Como é que eu encontro? Multiplicando o número de cima, ou seja, o numerador, e multiplicando o número de baixo, ou seja, o denominador, por um mesmo valor. Tia, qual valor? Qualquer um a partir do 2. Qualquer um, por todos os números naturais, a partir do 2, certo? Aí ele pegou aqui 1/2 e multiplicou por 2. Tá vendo a setinha? Vezes 2. Quando ele multiplicou por 2, ficou quanto? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Que fração ele obteve quando ele multiplicou 1/2 por 2? 2/4. Quer dizer que essas duas frações, 1/2 e 2/4, elas são equivalentes. Ou seja, eu posso trocar uma pela outra que não vai mudar, certo? Mas me diga uma coisa, é interessante nesse exemplo que eu coloquei, trocar 1/2 por 2/4? Não, porque se eu trocar, vai continuar sendo com os denominadores diferentes. Resolveu o meu problema? Não resolveu. O que é que resolveu o meu problema? Se aqui o denominador fosse o quê? 8. Não é assim? Vamos continuar. Pegou 1/2, multiplicou por 3. Tá vendo aqui a setinha? Vezes 3. Quando multiplicou por 3, ficou quanto, tia? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Deu quanto? 3/6. Isso quer dizer o quê? Que 1/2 é igual a 3/6. Então, se eu quiser, eu posso trocar uma pela outra, tia? Pode. Mas aqui nesse exemplo, vai fazer diferença eu trocar 1/2 por 3/6? Vai não, porque vai continuar os denominadores sendo diferentes. Não resolveu o meu problema, vou continuar olhando. Ah, eu multipliquei por 2, multipliquei por 3, nada de resolver o meu problema, vou multiplicar por 4. Multiplicou por 4 em cima e embaixo. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Olha, vamos acender a lanterninha aí. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Quando eu multipliquei 1/2 por 4 em cima e embaixo, eu obtive a fração 4/8. Quer dizer que 1/2 é igual a 4/8. Você tá entendendo? Como é que eu acho uma fração que é igual a outra? Multiplicando o número de cima e o de baixo por um mesmo valor, que pode ser qualquer número do 2 em diante. Quando ele multiplicou 1/2 por 4 em cima e embaixo, ele achou 4/8. Quer dizer que 1/2 é igual a 4/8. Se duas coisas são iguais, você pode substituir uma pela outra, que não vai alterar o seu resultado.
E é inteligente nós trocarmos 1/2 por 4/8? É, porque quando eu trocar, olha que beleza. Fica o mesmo denominador. Vamos trocar, então? Vamos trocar. No lugar de 1/2, eu vou colocar 4/8. Vocês entenderam por que eu posso fazer isso? Porque essas frações, elas são iguais. Então, no lugar de 1/2, eu vou colocar 4/8. Pronto. E a outra você repete, né? 4/8 mais 7/8. Agora, você ficou com duas frações que têm o mesmo denominador. E quando tem o mesmo denominador, o que é que a gente faz? Soma o de cima e repete o denominador, o de baixo. 4 mais 7, 11. Se eu tenho 4/8 e peguei mais 7/8, eu fico com 11/8. E assim, o meu problema foi resolvido. Resposta final, 11/8. Me diz uma coisa, será que vocês conseguiram entender por que eu troquei? Por que eu troquei 1/2 por 4/8? Porque eles são iguais. E por que eu escolhi 4/8? Por que eu não escolhi 2/4? Por que eu não escolhi 3/6? Porque eu queria uma fração que tivesse o denominador 8, para ficar igual a outra. Porque quando fica igual aqui embaixo, é muito fácil de somar, não é assim? Vou fazer mais um exemplo. Espero que vocês estejam compreendendo. Vou fazer mais um exemplo. Utilizando o meio, que a gente tem essa imagem aqui interessante, certo? Então, gente, é fácil. Fração equivalente são frações iguais. Não é porque esses numeradores e denominadores são diferentes que são frações diferentes, não, certo? Vamos lá. Eu quero somar agora 1/2 mais 5/12. Mais um probleminha aqui pra gente resolver. Como é que eu vou somar se os denominadores eles são diferentes? Ah, tia, o legal era se fosse igual, não era esse número de baixo? Sim. Se aqui fosse 12 e aqui fosse 12, o nosso problema ele estava resolvido. Somava o de cima e repetia o de baixo. Mas é o mesmo? Não é. Mas será, vamos pensar, será que não tem como eu trocar 1/2 por uma fração igual a 1/2, só que o número de baixo seja 12? Será que não tem como fazer isso? Vocês estão começando a entender a ideia? Quero trocar 1/2 por uma fração que seja igual a 1/2, só que esse denominador, em vez de ser 2, ele seja 12. Será que tem como? Vamos ver. Se eu multiplicar por 2, eu sei que não dá certo, olha, porque quando eu multiplico por 2, quem é que aparece aqui embaixo, gente? O 4. Eu quero o 4? Não, eu queria o 12. Se eu multiplicar por 3, também não dá certo. Quem é que aparece aqui embaixo? O 6. Ah, tia, mas eu queria o 12. Se eu multiplicar por 4, não, quem aparece é o 8 embaixo. Se eu multiplicar por 5, também não. 5 vezes 2 é 10, não apareceu o 12. Agora, se eu multiplicar por 6, olha aqui a mágica, aí aparece o 12. Ah, tia, então é muito fácil. Eu vou trocar 1/2 por 6/12. Por que eu vou trocar? Porque eles são iguais, são frações iguais. Então, eu posso trocar uma pela outra. Então, no lugar de 1/2, eu vou colocar Deixa eu pegar outra cor para ficar melhor a visualização para vocês. Então, no lugar de 1/2, eu vou colocar 12 avos. Por que é que eu posso trocar? Porque são iguais. Perdão, gente, não é 1 aqui em cima, tá? É 6. 1/2 é equivalente a 6/12 avos. Pronto. Agora, continuo o resto do problema igual, mais 5/12 avos. Ah, meu problema ficou ótimo agora. Por que ficou ótimo? Porque eu tenho o mesmo número embaixo. Então, o que é que eu faço? Somo de cima, 6 mais 5, 11. E repete o denominador, que é 12. Então, quanto é que dá 1/2 mais 5/12? 11/12. Problema resolvido. Vocês conseguiram entender? Vamos de mais um exemplo? Vamos. Matemática, a gente já conversou.
é praticar. Pratiquem. Quando vocês forem resolvendo os exercícios, vocês vão aprender, certo? Vou usar o meio de novo, porque é a imagem que eu tenho aqui, depois a gente faz com outras frações. Eu quero somar 1/2 mais 2 14avos. 2 14avos. Mesma coisa, você vai pensar aqui. Eu queria que fosse o mesmo número aqui embaixo. Por quê? Porque facilita, né? Fica mais fácil, então eu queria que fosse mais fácil. Como que eu posso fazer? Você vai olhar aqui pro seu 2. Tem um número que multiplicado por 2 dê 14? Tem, gente? Tabuadinha do 2. Tem, ó. Vamos olhar aqui. Quando ele multiplica, ó. 1/2. 1/2. Quando ela multiplicou por 7. Multiplicado por 7 aqui, ó. Deu quanto? 7. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. Pronto, achei. Uma fração igual a 1/2, que o denominador é 14. Então, eu posso trocar? Posso. No lugar de 1/2, eu vou colocar 7, 14 avos. E repete o resto. Mais 2, 14 avos. 7 mais 2, 9. E o número de baixo é só repetir. E problema resolvido. Por que eu pude trocar, gente, 1/2 por 7 14avos? Porque são frações iguais, são frações equivalentes. Quando você precisar trocar, você vai precisar fazer todo esse esquema aqui? Não. É só você prestar atenção nesse número de baixo, pensar um pouco na tabuada desse número. Eu queria que no lugar desse 12 fosse um 14. Aí pensa na tabuada do 2. Tem algum número que vezes 2 dá 14? Tem um 7. Então, eu vou multiplicar por 7 aqui embaixo. Só que eu não posso multiplicar só o de baixo, não. A tia ensinou que tem que multiplicar o de cima também. Então, eu vou obter uma nova fração igual a essa. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. Agora sim. Tem o mesmo denominador. Então, eu sei somar. Beleza? Ótimo. Vamos agora usar outro exemplo. Vamos usar... Aliás, vamos partir para uma atividade aqui, né? Vou pegar alguns exemplos de frações e vou resolver com vocês. Letra A. Eu quero somar 1/2. Não, vou mudar um pouco, né? Só 1/2. 1/3 mais 1/3 mais 4/9. Como que eu faço para somar 1/3 mais 4/9? Pensa um pouco. Se o denominador fosse igual, era maravilhoso, não era? Mas não tem como não, será? Que fique igual, esse denominador fica igual a esse, será que teria como? Vamos pensar na tabuada do 3. Tem um número que multiplicado por 3 dá 9, gente? Tem, um 3, né? Então, vou multiplicar por 3 aqui embaixo. Só que quando você faz isso aqui embaixo, você faz em cima também. Tia, por quê? Você não quer uma fração igual a 1/3, mas que o denominador seja 9? Então, para obter uma fração igual a 1/3, que o denominador seja 9, você tem que multiplicar por 3 em cima e embaixo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Pronto, troquei 1/3, eu troquei essa fração por essa. Posso? Posso. Por quê? Porque elas são iguais. Não fica muito legal a letra nesse aplicativo, tá, gente? Desculpe. Porque elas são iguais. Se uma coisa é igual à outra, eu posso substituir, não vai mudar nada. E repete o resto. 3/9 mais 4/8. Olha só, nossa estratégia deu certo. Agora, eu tenho o mesmo número aqui embaixo, então fica muito fácil de somar. Somo de cima, 3 mais 4, 7. E repete o de baixo, que é o nosso denominador. 3/9 mais 4/9 é igual a 7/9. Tia, quer dizer que a resposta de 1/3 mais 4/9 é 7/9? Exatamente. E o que foi que você fez para resolver? Utilizou frações equivalentes, frações iguais.
Vocês conseguem perceber a estratégia? Vamos fazer outro exemplo. Letra B. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Eu quero somar 1/5 mais 2/3. 2/3. Agora, eu tenho um problema um pouquinho maior. Os denominadores são iguais? Não, tia, são diferentes. Então, eu queria que eles fossem iguais, que facilitava a minha vida e tinha como eu fazer essa soma bem rápido, né? Assim? Mas pensa aqui comigo, não tem como eu multiplicar o 3 para achar o 5. A tabuada do 3, como é? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Aparece 5? Não. Tia, nesse caso, faz o quê? Dica. Vamos colocar aqui os números que aparecem na tabuada do 3 e vamos colocar aqui os números que aparecem na tabuada do 5, ou seja, os múltiplos do 3 e os múltiplos do 5. O que é múltiplo? Quando a gente multiplica um número, os resultados que vão aparecendo são os múltiplos desse número. Na tabuada do 3, os múltiplos do 3. Na tabuada do 5, os múltiplos do 5. E assim por diante. Quem é que aparece na tabuada do 3? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Tem fim? Tem não. Eita, então como é que eu vou fazer? Faz até um certo ponto. 3 vezes 6, 18. Vou parar aqui no 18, certo? Agora, você vai fazer a tabuada do 5. Por quê, tia? Porque eu quero ver se tem algum resultado igual na tabuada do 3 e na tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Opa, já posso parar. Por que eu posso parar? Porque apareceu, ó. Tenho 15 na tabuada do 3 e tenho 15 na tabuada do 15. Do 5. Pronto. Então, eu posso trocar esses dois denominadores aqui, o 5 e o 3, pelo 15. Como, tia? Multiplicando. Agora, vamos multiplicar. Por quanto é que eu tenho que multiplicar o 5 para obter o 15, gente? Por 3. 5 vezes 3. Multiplica por 3 embaixo e em cima. Vai ficar quanto? Vou colocar aqui embaixo. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. Pronto. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a segunda fração. Vamos lá. Por quanto é que eu tenho que multiplicar esse 3 para obter o 15? Por 5. Então, multiplica embaixo e em cima. 2 vezes o 5, 10. 3 vezes o 5, 15. Pronto, você resolveu o seu problema. Olha como ficou fácil. Agora, você ficou com duas frações que têm os denominadores iguais, que é o quê? 15. 15 aqui e 15 aqui. Tia, eu posso fazer isso? Pode. E por quê? Porque você trocou 1/5 por 3 quinzeavos, e elas são iguais. E você trocou 2/3 por 10 quinzeavos e elas são iguais. Você trocou uma coisa igual por outra. Trocou uma coisa igual por outra e facilitou a sua vida. Como é que eu somo essas duas frações? O de baixo, somo de cima e repete de baixo. 3 mais 10, 13. E o denominador, que é 15, repete. Mais um. Vamos fazer mais um para a gente compreender. Letra C, vou fazer... Pensar aqui. 1/4. 1/4. Mais 2/7. Vamos lá, 1/4 mais 2/7. Você vai pensar, será que tem como eu multiplicar o 4? Eu queria que os denominadores fossem iguais, só que o denominador dessa fração é 4 e o denominador dessa é 7. Não tá igual. A minha intenção, o meu objetivo é que fique igual. Aí você vai pensar na tabuada do 4. Será que tem como eu multiplicar esse 4 para aparecer o 7? Aí eu faço a mesma coisa em cima e troco. Não tem. Vamos pensar na tabuada do 4. 7 aparece na tabuada do 4? Não. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Cadê o 7? Não tem, né? Como resultado da tabuada do 4.
Então, o que é que eu vou fazer, tia? Vamos fazer a tabuada do 4 e do 7 e ver qual resultado é igual na tabuada do 4 e na tabuada do 7. Tabuada do 4, 4. Isso você faz do lado, sabe? Organiza do lado. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Lembrando que isso aqui é infinito, mas você faz até um certo ponto para ver se você acha. 4 vezes 6, 24. Vou parar aqui no 24. Vamos ver se vai ser o suficiente, certo? Agora, vamos fazer a tabuada do 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Sai de 7 em 7, né? 7 vezes 4, 28. Opa, até agora não apareceu. Eu já tô no 28, ainda não apareceu. Então, vamos fazer um pouquinho mais a tabuada do 4. Ficou faltando. Nós paramos 4 vezes 6, né? E 4 vezes 7, 28. Opa, deu, quase, deu. Apareceu o número igual nas duas tabuadas, apareceu o 28, certo? Quer dizer, tia, que eu posso trocar esse 4 e esse 7 pelo 28? Pode. Mas para isso você tem que multiplicar em cima e embaixo. Vamos lá. Por quanto você tem que multiplicar o 4 para obter o 28? Pensa. 4 vezes 7. Então, multiplica por 7 embaixo e em cima. 1 vezes 7, 7. Coloca aqui embaixo. 4 vezes 7, 28. Pronto. Troquei um quarto por 7, 28 avos. Posso? Pode, porque é igual. Por quanto que eu tenho que multiplicar esse 7 para obter o 28? 7 vezes 4. Multiplica por 4 embaixo e em cima. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 4, 28. Troquei a fração 2 sétimos por 8, 28 avos. Posso? Pode sim. Soma os números de cima, pronto, olha, ficou do jeito que você queria. Os números de baixo agora são iguais. 7 com 8, 15. E repete o denominador. Quanto deu a sua resposta? 15, 28 avos. Compreenderam o que foi que a tia fez? Você faz a tabuada de um número, faz a tabuada do outro, vê qual é igual. Esse que é igual vai ser o seu novo denominador, certo? Depois é só você ver por quanto que você tem que multiplicar o denominador que você tinha para obter o 28. Aí multiplica embaixo e em cima. Mesma coisa aqui, por quanto que eu tinha que multiplicar o 7 para obter o 28? Por 4, então multiplica embaixo e em cima. Pronto, só isso. Então, o que são frações equivalentes? Frações que representam o mesmo pedaço, frações que são iguais, que eu posso trocar uma pela outra, que não vai mudar em nada, certo? É como trocar 20 reais por 2 notas de 10, não tem diferença. E como que eu acho frações equivalentes? Multiplicando o número de cima e o de baixo por um mesmo valor, ou seja, se você multiplicar por 2, você multiplica por 2 em cima e embaixo. Se você multiplicar por 3, multiplica por 3 em cima e embaixo, e assim por diante, certo? Então, para somar frações, o legal é que você tenha um mesmo denominador. Para isso, você vai olhar a tabuada desse denominador, a tabuada desse, ver o que tem igual, depois é só você trocar por esse que tem igual, certo? Vamos fazer mais um? Mais um aqui, tá? Letra D. Eu quero somar, vamos ver aqui, 2/5, quero somar 2/5 mais 7/4. 2/5 mais 7/4, né? Quem são os nossos denominadores? 5 e 4. Será que teria como eu multiplicar por um valor que ficasse igual, que eles ficassem o mesmo denominador? Será que teria como? Como eu sei, tia? Comparando a tabuada do 5 com a tabuada do 4. Vamos pensar aqui na tabuada do 5. 5, 10. Tia, de onde saiu isso? Os resultados. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Vou parar aqui no 20 porque eu acho que é o suficiente. Vou fazer a tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Viu que apareceu o mesmo número nos dois?
O 20 é resultado da tabuada do 5 e também é o resultado na tabuada do 4. Ah, tia, então eu posso trocar o 5 e o 4 pelo 20? Pode. Aí você vai pensar, por quanto que você tem que multiplicar o 5 para obter o 20? Por 4. Então, você multiplica por 4 em cima e embaixo. Quando você fizer isso, você vai achar uma fração equivalente a 2/5, que tem um denominador 20. 2 vezes o 4, 8. 5 vezes o 4, 20. Ótimo, então você achou uma fração equivalente a 2/5, que o denominador seja 20. Mais. Agora, vamos fazer com 7/4. Por quanto você tem que multiplicar o 4 para obter o 20? Por 5. 4 vezes 5, 20. Então, multiplica por 5 embaixo e em cima. 7 vezes 5, 35. 4 vezes 5, 20. Olha que legal. Agora, eu posso somar, porque eles têm denominadores iguais. 8 mais 5 dá 43. E o número de baixo repete. Quanto deu a resposta? 43/20. Ok? Ok, galera? Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Frações equivalentes, nós aprendemos, vocês vão vendo que é um passo a passo. Primeiro a gente aprende fração equivalente, depois como obter fração equivalente e depois como somar utilizando a noção de fração equivalente. Agora, eu vou relembrar com vocês só um métodozinho, que é o método da borboleta, né? Assim, eu gostaria que vocês aprendessem usando frações equivalentes. Eu sei que tem o método da borboleta e também ele funciona, certo? Mas eu queria que vocês aprendessem usando frações equivalentes. Vocês vão ver, vão se habituando e com o tempo vocês vão achar muito mais fácil. Porque esse processo que parece muito lento, ele vai ser bem mais rápido, porque vocês já vão fazer mentalmente, certo? Mas eu vou relembrar aqui com vocês o método da borboleta, não tem problema, tá? Como seria fazendo o método da borboleta? Peguei aqui 1/5 e quero somar 2/7 mais 2/7. Acho até que eu já fiz esse exemplo. Como que você faz? Você faz aqui, contorna os extremos, né? Esse com esse e um com 7. Faz um negocinho cruzado aqui, né? Aí, igual a... Multiplica os denominadores, 5 vezes 7, dá 35. Agora, você multiplica cruzado, né? 1 vezes 7, 7. 5 vezes 2, 10. 7 mais 10. Pronto. 7 mais 10, 17. E repete de baixo, 35 avos. Tia, pode fazer assim? Pode. Você só preste atenção com a questão. Às vezes a questão, ela diz, eu quero que você faça usando fração equivalente. Aí não poderia fazer o método da borboleta. Mas, geralmente, as questões, elas não vão dizer isso. Então, se você quiser usar o método da borboleta, você pode usar. Dá certo quando os denominadores, eles são diferentes. Como é, tia, o método? Revise aí. Multiplica. Você faz esse desenho, né? Assim. A butterfly, faz esse desenho aqui, contornando os extremos, né? O 5 com 2, 1 com 7. Multiplica os denominadores, 5 vezes 7, 35. Depois você multiplica assim, ó, cruzado. 1 vezes 7, 7, 2 vezes 5, 10. E pronto, só somar e repetir o número de baixo. Já faz outro. Vamos lá, fazer mais um exemplo. 1/3 mais 2/4. Como que a gente multiplica, tia? Multiplica os denominadores. 3 vezes 4, 12. Depois multiplica cruzado. 1 vezes 4, 4. Mais. Agora multiplica esse por esse. Cruzado. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6 dá 10. E repete o de baixo. 10, 12 avos. Aí, uma dica, essa fração aqui, ela tá irredutível, tio, o que é isso? Quando não dá pra simplificar. Tá, não. Então, você tem que simplificar, viu? Tem que aprender a simplificar. E como que é isso? Dividir. Vou pegar aqui o resultado, tá? Vou apagar essa tela, pegar aqui o resultado. Deu 10, 12 avos, tia. Não posso deixar assim, não? Não.
Quando você for fazer provinha, não vai ter a resposta assim, não. Sempre vai ter a resposta simplificada. Então, tem que simplificar. Tio, o que é isso? É reduzir os termos. Em vez de 10, eu quero um número menor em cima. Em vez de 12, eu quero um número menor embaixo. Então, eu vou simplificar. Pensa, o 10 e o 12 são números o quê? Pares. Todo número par dá para dividir por 2. Então, vamos dividir por 2 em cima e embaixo. Posso fazer isso? Pode. Tanto multiplicar como dividir. Mas aqui eu quero reduzir, então eu vou dividir. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Aí sim, a sua resposta, as alternativas, vai aparecer 5/6. Não vai aparecer 10 12avos, não. Então, vocês simplifiquem, tá certo? Tia, mas não são iguais? São equivalentes. Tanto dividindo como multiplicando, você acha frações equivalentes. Mas as respostas sempre vai ter a alternativa simplificada, ok? Então, simplifiquem. Pronto, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Provavelmente eu vou colocar alguma questãozinha para vocês resolverem no grupo, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!